Olá, amadinhos, amadinhas, tudo bem com vocês? Eu ando sumida sim, andei sumida aí um tempinho. No começo do mês eu andei sumida por conta de compromissos mesmos, que eu tinha que atender cliente, aí não sobrava tempo. Também estou trabalhando no site, então, alguns dias da semana, então isso me deixou cheia de coisa para fazer. Então, eu não tive muito tempo para vir fazer as previsões e falar com vocês, postar vídeo, né? E aí, nessa última semana que eu ia começar a fazer os vídeos, nossa, gente, eu caí de cama, me deu eu ainda estou, né, com infecção urinária e também tô com, me deu um piriri, gente, eu nunca pensei na vida que eu ia passar situações que eu passei, que eu não desejo a ninguém, sabe? Por isso que eu sempre, quando eu inicio um vídeo, eu digo, espero que todos estejam com muita saúde e paz, porque sem isso a gente não é nada. E realmente, gente, sem saúde a gente não é nada. Essa semana esse vídeo aqui vai ser também um pouco, eu acho que assim, não é porque eu leio carta, porque eu ajudo as pessoas. Eu sei que eu ajudo as pessoas através das cartas, do baralho, sabe? Eu sei, eu tenho consciência disso, porque as pessoas me falam, né? Mas eu sou um ser humano também. Eu sou uma pessoa que eu tenho problemas também, né? E nem tudo na vida é perfeito, né? Ai, eu ainda não tô muito bem, sabe, gente? Eu tô a pulso aqui, mas enfim. Vou tomar água na garrafinha, porque eu tenho que tomar bastante água, tá? Porque eu tô desidratada, sabe? O médico falou que eu tenho que tomar 2,5 litros de água por dia, por causa do piriri que foi horrível. Hoje, que tá assim, se transformando, né? Eu não vou falar assim, vocês entendem, né? E eu tô melhorando um pouco, porque desde domingo à noite que eu não tô bem, tá? Mas eu sinto muita dor também aqui nas costas, né? Na barriga também. Então, assim, se eu mudar de assunto, é porque meu filho chegou e eu não quero que ele escute. Porque, não que eu não queira falar na frente dele, porque eu vou falar, esse vídeo também, ele vai ser um pouco de tudo, tá? Eu vou trazer umas novidades aqui pra você, mas hoje eu preciso de vocês, sabe? Hoje é o meu momento de desabafar com vocês. E eu sei que tem muita gente aqui que me segue, que me daria um abraço, que me ergueria a mão, sabe? E que me escutaria no meu desabafo. Então, eu vim aqui para falar com vocês. Filhos, né? A gente tem os filhos. Eu tive 3 filhos, mas assim, eu não criei, eu acho que eu já contei isso em alguns momentos, que os meus 2 primeiros filhos eu criei por etapas, porque na época eu separei do pai deles, e como eu não me dava muito com meu pai, o meu pai achava que porque eu tinha filhos eu tinha que não ter mais vida própria, que eu não podia nem sair com meus filhos na rua. Então, eu estava vegetando. Isso eu era muito jovem, né? Então,
eu estava entrando numa depressão profunda, com 18 para 19 anos. E eu, como eu sempre acreditei, mesmo sem naquela época conhecer o espiritismo, eu acho que os meus mentores espirituais, eles já tinham me escolhido, né, para andar junto comigo. E aí, eu não sei, eu achava que assim, mesmo com a depressão que eu tava, se eu fizesse alguma coisa, trazer mais para perto, se eu fizesse qualquer coisa contra a minha vida, eu estaria indo contra as regras de Deus. De alguma forma, isso vinha muito, como se alguém falasse comigo, eu não entendia se era o meu pensamento, né? E eram eles já me auxiliando. Então, eu deixei os meus 2 filhos na casa do meu pai e fui sair da casa do meu pai, né? E aí, eu tenho que resumir essa história, porque senão daria um livro aqui. E aí, com o tempo, eu acabei casando novamente, arrumei uma boa pessoa, né? Na época, um bom marido, gostava dos meus filhos. E aí ele falou assim, vai pegar os seus filhos para vir morar com a gente, que era o menino e a menina que eu tinha naquela época. Quando eu cheguei na casa do meu pai, ele falou que não, que eu fosse embora, que eu não ia levar meus filhos. Ele falou exatamente isso. E naquela época a gente respeitava, mesmo que o pai e a mãe tivessem sem razão, a gente olhava e não fazia nada, não falava nada, abaixava a cabeça, punha assim o rabinho entre as pernas e ia embora. Na minha época era assim, e na época de muitas de vocês também era assim, né? E aí eu ia embora chorando pelo meio da rua, porque eu queria meus filhos e não podia ter eles. Eu tinha a guarda dos meus filhos, não o meu pai. Hoje eu perdoei ele, hoje não, faz muito tempo, não tenho mais ele faleceu faz 2 anos, e só depois de falecido que ele me veio. Eu digo que ele em vida até me ajudou um pouco, mas eu acho que ele me ajudou muito mais depois de falecido. Eu vou ser sincera, né? Assim, eu pude reformar minha casa, que vocês viram que eu coloquei. Foi através disso, do que ele deixou para mim, que eu reformei aqui a casa. Só que está na justiça também, porque quem fez a reforma aqui, eu não vou nem mostrar, porque, ó, só para vocês terem uma ideia, olha o teto como é que já tá, todo estrupiado. Mas enfim, então vamos lá, gente. Eu tive esses 2 filhos e não pude criar a menina. A menina ele criou a vida toda. Depois ela casou e seguiu a vida dela. E aconteceram muitas coisas que se eu for falar aqui vai coisar muito. E aí o meu segundo filho, eu consegui, porque ele começou a dar trabalho pro meu pai. E aí o meu pai disse assim, pega que o filho é teu, tá me dando trabalho, não quero mais. Literalmente me jogou assim, né? Porque ele apareceu na minha casa, meu filho, ele andou a pé na época da Conselheiro Nébias, onde meu pai morava, até o morro da Nova Sintra. Aí eu vi um vulto e eu sempre tive uma ligação forte com meu filho mais velho. Aí eu vi um vulto, eu falei, nossa, que estranho. Aí eu senti a presença do meu filho. Falei, tá. Aí eu corri, fui abrir a porta, falei, nossa, você me deu uns, o que tá fazendo aqui? Aí ele, assustado, olhou pra mim. Quando eu olhei, ele descalço. Descalço, gente. Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, ai mãe, e ele tinha medo de mim, porque eu era durona também, né? Assim, durona assim, eu gostava das coisas certas. E aí eu peguei e falei assim pra ele, o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, aí eu falei, fala a verdade, de onde você veio, o que você tá fazendo? Você não fez coisa errada não, né? Falei,
Não sei o que. É que eu tava na rua brincando e o meu vô não deixa eu chegar lá, ele vai me bater e eu tô cansado de apanhar. Meu pai batia mesmo, porque até em mim, que era mulher, ele bateu muito. Eu tenho que falar a verdade, não é porque ele morreu que ele foi santo, não foi. Que ele me perdoe onde ele estiver, mas eu não posso mentir e dizer o seguinte, que e eu sinto que hoje ele também se arrependeu de algumas coisas e do jeito que ele me tratou, né? E eu, quando ele era vivo, eu falava que o meu pai era um carrasco meu, porque ele, ele foi muito rude comigo, muito rude. Então, né? Aí eu peguei e falei pro meu filho assim, o que você tá fazendo aqui? Assim, não. Aí ele contou, daí eu peguei o telefone, liguei pra casa do meu pai, e aí ele virou pra mim e falou assim, olha, fica aí que o filho é teu, tá me dando muita dor de cabeça, não é a primeira vez, então fica que o filho é teu, você que cria. Você fez, você cria. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou buscar minha filha. Ele falou assim, você não vai vir buscar ninguém, ela não sai daqui, né? Eu morria de medo do meu pai. Eu morria, meu pai era polícia civil. Eu morria de medo do meu pai. E aí eu peguei e fiquei com meu filho, eu criei o meu filho, ele tinha acho que 11 anos. Só que assim, eu sempre gostei das coisas certas, né? E eu não passo a mão na cabeça de filho se estiver errado. Se fez coisa errada, vai pagar. E se tiver fazendo coisa errada, eu assim, eu aceito o filho dentro de casa desde que ele não faça coisas ilícitas, né? Ou tipo, isso era um lema. Meu pai foi muito rígido e, assim, eu não. Eu vou explicar uma coisa assim para vocês. Eu não. Ai, a dor, sabe, gente? Eu não assim, não. Como é? Não vou culpar meu pai, nem ficar falando que ele não deveria ter, talvez, me tratado. Sim, ele se excedeu, mas eu agradeço às vezes porque eu sou uma pessoa muito direita, muito honesta, e eu devo isso também ao meu pai e à minha mãe, tá? Mas eu falei pro meu filho que eu não criava vagabundo, nem homem nem mulher. Então, se tivesse que morar comigo, ia ter que trabalhar, ia ajudar dentro de casa, nem que fosse um pouco, mas ia ajudar dentro de casa, né? E não ia fazer coisas erradas e lícitas, porque se qualquer coisa dessas, isso era regra para filho meu. Eu, sem sombra de dúvida, eu não ia passar a mão na cabeça. Então, meu filho foi morar comigo quando ele tinha... Eu criei ele até um menino mais velho. Até 4 anos, dos 4 até aos 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meu pai criou... Não, até os 10 anos. Criou ele 6 anos. Né, dos 4 aos 10. Aí ele começou a dar problema porque ele era menino, moleque, queria jogar, né? Ele só queria jogar futebol mesmo. Ele adorava surfar e jogar futebol. E o meu pai não deixava. Eu, quando ele ia para casa, eu ainda deixava, sabe? Ele, ele ir pra praia. Que ele, era um amor da vida dele. É o mar, era, né, o mar. E eu deixava, porque eu sei o que é a gente ter um amor por alguma coisa e você não ter apoio, né? Então, eu deixava ele. E aí, bom, resumindo, né?
Eu criei esse filho, minha filha, depois que casou, meu pai falava que eu não queria ficar com ela. Ela, quando eu ia lá, que ele sabia que eu ia lá, ele mandava ele lá pro fundo, que era uma casa grandona, que terreno grande, que meu pai morava assim, né? E o quarto dela lá no fundo, ele me mandava ele pro quarto, e aí ele virava pra mim e falava assim: não, tua filha não quer te ver porque você esqueceu dela, porque não sei o que lá. E eu sempre ligava, eu ia lá, eu levava as coisas, eu levava brinquedo, levava às vezes material, eu levava presente, eu ia lá ver eles, mas. E às vezes eu queria sair, meu pai não deixava, de jeito nenhum. E aí ele foi falando, ele falou mal da minha filha pra mim, ele falava que eu não queria saber dela, entendeu? Assim ele falava da minha mãe, quando eu era pequena. Tua mãe não quer saber de você, tua mãe te abandonou. Mentira, minha mãe nunca me abandonou. Nunca. Ela tinha problemas? Tinha. E minha mãe me amava de paixão. Eu era o xodó da minha mãe. Como que aquela mulher que eu, depois que eu fui morar com ela com 15 anos, né? Eu tô contando um pouco da minha história para vocês entenderem como, sabe, que uma mãe que tem uma filha tirada, entende? Porque ela tinha os problemas dela, mas tinha outras pessoas que moravam com a minha mãe, né? E que ajudavam minha mãe, né? Tinha sobrinhas lá, tinha outras pessoas, então ajudavam minha mãe no problema que ela tinha. Então, eu não ficava jogada na rua, não, como ele falava, né? Mas aí ele tirou eu da minha mãe com 4 anos, né? E aí depois eu fui morar com a minha mãe com 15 anos, porque vieram pedir pro meu pai falar que minha mãe tava, como é que fala, que o médico tinha, esqueci o nome, que ela tava nas últimas, que ela tinha pouco tempo de vida. E aí o meu pai aceitou o apelo de quem pediu para ele, e eu fui morar com a minha mãe, né? Como, quando eu fui morar com a minha mãe, o amor que ela tinha por mim, eu fui até meio assim, eu falei, ué, agora ela me quer, me abandonou e me quer? Porque ele botava na minha cabeça que minha mãe era tudo que não prestava. A realidade era essa que ele falava. Eu, não é porque a pessoa morre que eu vou fazer de santa. E assim, quando meu pai estava vivo, eu tive, um dia eu falei essas coisas para ele, porque eu nunca respondia pro meu pai. Mas chegou um dia, gente, que sabe, quem tem mais de 50, 60 anos, vai saber do que eu tô falando, da criação que a gente tem com pai e mãe. E aí, quando eu fui morar com a minha mãe, eu descobri o seguinte, que a minha mãe me amava de paixão, não era nada daquilo que meu pai falava. E aí eu pensava assim, minha mãe fazia tudo, tadinha, minha mãe era pobrezinha. Minha mãe era pobre, gente. E ela fazia das tripas coração para me dar uma boneca, para me dar, sabe? Uma vez ela me deu, ai gente, eu tenho que falar, eu preciso que hoje vocês escutem um pouquinho a cigana aqui. Porque tem coisas que eu lembro e que eu até me emociono, porque é da minha mãe. E mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Um dia, a minha mãe foi me visitar e eu disse pra ela que eu queria um gravador que todo mundo tinha, né? E eu não tinha, porque meu pai não me dava, ele achava que eu não me dava nada. Ele dava roupa, calçado, mas carinho e atenção ele não me dava. Aí ele pegou, minha mãe foi me visitar
E eu tinha falado pra ela que eu queria. Minha mãe trabalhava, pô, minha mãe sempre foi, ela mexia com ouro, né? Mas assim, ela era pobre, mas ela trabalhava em tipo um mercado de troca, sabe? Então ela lidava com correntinhas de ouro, mas ela tinha os problemas e ela gastava dinheiro em excesso, sabe? Mas assim, eu não culpo ela não, porque a vida dela foi muito sofrida. Vocês não têm noção de como a minha mãe sofreu na vida. Eu sei. Eu não estava lá, mas eu sei porque pessoas me contaram. Então, ela foi me visitar e aí ela chegou lá dentro. Lá dentro não, que ela nem entrava, que ele não deixava ela entrar, só ficava do lado de fora, no quintal, né, na varanda. Aí, eu tô com dor de cabeça também, que eu fico, quando eu me emociono, eu fico assim. Aí, a minha mãe ficou lá na varandinha, aí ela chegou e falou assim, filha, olha, eu trouxe um negócio para você, um presente para você. Mas eu não sei, eu tô com vergonha de te dar, ela falou. Eu falei, mas por que, mãe? Aí ela falou assim, não, porque não é novo, é usado. E eu não tinha o dinheiro para comprar um novo para você, mas como você queria, eu trouxe para você. Aí quando ela tirou aquele, nossa senhora, eu me lembro como se fosse hoje, quando ela tirou aquele aquele gravadorzinho. Meu Deus, eu fiquei tão contente. Eu falava, nossa, eu apertava os botões. E ela assim, o sorriso que ela abriu quando ela viu que eu fiquei feliz com aquilo, né? Que não era novo, mas era. Eu entendia, gente. Olha, eu não sei. Eu sei que eu. Não sei porquê, mas eu entendia. Eu era uma criança, mas eu entendia. Não sei como, porque naquela época era difícil, né? A gente não tinha esses entendimentos que hoje as crianças têm. Ai, então, eu falei assim, nossa, mãe, que lindo, eu apertando o botão, tudo. Aí ela falou assim, toda feliz. Aí eu peguei o... tão burra que eu era, né? Tão assim, como é que fala? Que nem a carta do baralho cigano. Tão inocente, né, que é o lírio. Eu corri lá, fui mostrar pro meu pai, como quem diz assim, né? Na minha cabeça passou, tá vendo? Você tem dinheiro e não me dá. Minha mãe não tem dinheiro e me trouxe. Me deu. Aquilo pra mim era tudo o que ela tinha me dado, né? Aí eu cheguei pra ele assim, falei, olha pai, que eu ganhei. Ele olhou assim, bem assim, bem sério pra mim. Aí ele falou assim, que é isso aí? Aí eu falei assim, ele deu um grito que eu me assustei. Eu falei, isso aqui. Ah, aí quando ele gritou, eu já falei assim, ai, nossa. Aí eu falei assim, não, deixa. Aí saí correndo e fui lá com a minha mãe de novo, porque eu falei assim, pra ele isso aqui não vai ser nada. Eu tinha, pelo berro que ele deu, o que é isso aí? Eu falei, para ele isso aqui não vai ser nada, não vai representar nada como para mim me representou tudo, vocês estão entendendo? Aí eu peguei, passou, minha mãe foi embora, né, naquele dia. Aí ele falou, o que é, menina, que você... Assim mesmo que ele falava comigo. Gente, assim, eu tenho até vergonha e não é mentira. Ele tá lá onde for, mas ele sabe que não é mentira. Era muito raro ele me chamar pelo meu nome, tá? O que é, menina? Não sei o que. Quando não, ele me chamava sua merda, sabe?
E outros nomes, assim, que quando me lembra, machuca muito, sabe? Eu fiz, tive que ir na psicóloga durante anos da minha vida para poder esquecer traumas de apelidos que ele me dava, meu pai, baleia assassino, sabe? É, e eu, sabe, eu falei assim, não, tá bom. Aí eu cheguei, eu falei assim, que é, menina, que você foi me mostrar, não sei o que lá. Eu falei assim, não, não é nada não. Vai, fala aí o que é. Aí eu falei, eu pensei, será que ele tá querendo saber mesmo o que é? Daí eu peguei e mostrei. Olha que lindo, eu peguei um negócio que era um negócio de toca cassete, enfiava, e tinha os botãozinhos e tinha rádio. Quando eu apertei o negócio, deixa eu desligar esse ventilador que tá me dando até frio já. Quando eu apertei lá o negócio, né? Aí ele falou assim, ai gente, espera um minuto. Ele falou assim, é, ah, essa... Ele viu um negócio que eu tinha ganhado, né, da minha mãe, falou assim, isso aqui, essa porcaria aqui. Nossa, quando ele falou isso, eu olhei pra cara dele assim, eu falei assim, pai, deixa eu tirar o óculos que eu não tô lendo, né? Aí eu falei assim, pai, mas isso aqui não é uma porcaria, falei pra ele. Isso aqui não é uma porcaria, isso aqui é um radinho que eu pedi pra minha mãe, ela me deu. Aí ele falou assim, velho, nem funciona direito, caindo aos pedaços. Aí eu fiquei tão triste, né? Ele quis, tipo, falar, ela só te dá porcaria. Me vê assim, me veio na cabeça. Ela me dá porcaria que o senhor fala. E o senhor, que poderia me dar um novo e não me deu. Mas aí eu falei, se eu falar isso, eu acabar, nem acabar a metade da frase, ele pá, virava um tabefe na minha cara. Então eu sabia disso, eu me poupei de apanhar e falei assim, fiquei quieta e dormia cedo, que não podia. Com ele era assim. 6:30 da noite eu tinha que estar na cama para dormir. Não podia ver televisão nem nada. Não podia levar amiga nenhuma em casa. Não podia ir na casa de amiga. Não podia ter amizade de menino, porque nenhum prestava. E menina também ninguém prestava. Para ele era assim. É o que eu passei. Então, assim, eu tô falando que eu passei. E aí, o que acontece? Eu passei isso tudo com ele, né? E aí eu sei o que é uma mãe, sabe? E aí eu fui morar com minha mãe quando eu tinha 15 anos, voltando a história para que vocês tragam né? Aí eu fui morar com a minha mãe com 15 anos, né? E, e eu fiquei pouco tempo morando com ela, porque 3 anos depois eu casei e eu perdi minha mãe com 21 anos, né? E aí acabou que o meu pai criou a minha filha, e assim, do mesmo jeito que ele me criou, só a minha filha, que ele nunca bateu na minha filha, não, foi por um milagre, né? Não, não batia nela, mas no meu filho ele sentava a lenha também. Até para mim, quando eu ia visitar meus filhos, eu lembro que uma vez eu fui visitar meus filhos, aí eu falei, aí ele falou assim, tá na hora, vai embora, assim mesmo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, eu vou embora sim, pai, mas eu vou lá me despedir dos meus filhos. Aí eu entrei e ele tava, o Marcelo, ele
tava tão cansado de apanhar, que meu pai batia nele, que assim, né? Como que é o destino, né? No fim da vida dele, quem cuidou mais dele, quem andava de mão dada, que ele pedia para segurar a mão. E assim, sabe, gente, eu vou falar assim, eu não tenho raiva do meu pai, não tenho nada, porque eu já perdoei ele, eu já entreguei, pedi perdão para ele, que eu não fui a filha que ele quis, que ele queria, infelizmente, mas ele também não foi o pai amoroso, né? E aí, nos últimos tempos da vida dele, o neto que ele bateu tanto, foi o neto que ele levava ele para cima e para baixo, foi o neto que andava na rua, levava ele na rua, daí ele falava assim, Marcelo, dá a mão. Ele dava a mão pro vô dele, e o vô dele, meu pai, ficava andando de mão dada, velhinho, com ele na rua. Eu acho que na cabeça dele, aquele remorso, por isso que eu perdoei, sabe, gente? Porque eu também me ponho no lugar das pessoas. Eu não vivo só no meu mundo, eu me ponho no lugar dos outros, né? E aí eu acho que ele começou a sentir remorso de falar, poxa vida, o meu neto que eu dei tanta porrada que eu botei ele, joguei para a mãe dele porque eu falei que tava me dando trabalho, tá me levando para tudo quanto é lugar, tá cuidando de mim, tá me dando um carinho que eu não dei para ele. E ele não gostava de abraço nem nada, meu pai. E ele pedia a mão, ele, sabe? Como que são as coisas, né? E, e aí, gente, eu peguei e criei ele. A minha filha, ela pegou essa distância de mim por conta dele, não teve jeito. Quando a vida inteira tentando me aproximar dela, ela casou, né? Aí eu tentando me aproximar dela, eu ia lá visitar ela. Eu que ia atrás dela visitar ela, na casa dela. E aí, às vezes eu chegava para abraçar ela, ela falava assim: ai, não, não sei o quê. Não, não queria meu abraço. Às vezes eu ia passar a mão no cabelo dela e eu queria que o cabelo dela sempre foi comprido, grande, eu achava lindo, né? Aquele cabelão compridão que ela tinha. Aí eu ia pegar para pentear. Ela falava assim, solta, solta, solta do meu cabelo. Ela sempre assim, pelas coisas que ele falava para minha filha, então eu acho que isso foi entrando dentro dela. E aí ela achava que eu não queria saber dela mesmo. E aí, né, de certo modo, sei lá, eu entendo ela, né? Eu também, a princípio, quando meu pai falava da minha mãe, eu acreditava que minha mãe não queria saber de mim. Só quando eu fui morar com a minha mãe, nos primeiros 3 meses, eu falei, meu Deus, essa mulher, minha mãe me ama de paixão. Minha mãe, eu sou tudo para ela. Como é que ele falava que minha mãe não gostava de mim? Então, aí foi que eu entendi, né? Então, ele fez isso também, sabe? E aí, voltando aos filhos, né, gente? É o que eu falo. Aí, depois de um tempo, eu separei, casei com outra pessoa. E aí, com essa pessoa, eu tive mais um filho. Esse filho eu criei a vida inteira, durante 18 anos. É a minha obrigação do pai e da mãe dar tudo. Eu sei. Mas eu deixei de fazer muitas coisas, não só eu, como acho que muita mãe aqui que está me escutando vai lembrar, que deixou de fazer, principalmente aquelas mães antigas que hoje têm 60, 70, 80, deixou de fazer tanta coisa na vida pelos filhos, né? E eu criei meu filho, deixei de fazer um monte de coisa para dar para o meu último filho a rapinha do tacho, tudo aquilo que os outros não puderam ter, porque eu não trabalhava na época no emprego que era registrado e que eu tinha estabilidade, né?
que eu saberia que eu não ia, se eu trabalhasse certinho, que eu não ia ser mandada embora. Então, eu passei 18 anos da minha vida educando, ensinando ele a ser, ter caráter, a saber o que é certo e o que é errado, sabe? Ensinei ele a amar o pai dele, que era o marido que eu tive, que tinha depois que eu já estava com ele. Eu vivi com esse marido, antes de ter esse meu filho, 7 anos. E durante 7 anos foi que eu descobri que ele era alcoólatra, né? E que ele tinha problemas, e eu amava muito ele também. E aí eu fui aguentando. Só que quando eu tive meu filho com ele, eu já tinha passado uma história, porque o meu primeiro filho, quando ia para casa que eu morava com esse último marido, quando ele me conheceu e às vezes a gente saía, ele me abraçava e ele fazia de propósito. Eu não gostava disso. Depois eu falava para ele, não faz isso na frente do menino, que eu não gosto. E ele também não. Aí ele me abraçava e ele olhava pro meu filho, tinha 11 anos, e falava assim, agora a sua mãe é só minha. Aí ele olhava assim, sabe? Ele olhava assim mesmo, uma cara, e ficava calado, porque ele falava, se eu responder, minha mãe é capaz de não gostar e aí brigar comigo. Então ele ficava quieto, mas o olhar dele, esse meu filho é escorpião. Aí eu Esse meu filho, eu acho que tem muitas lembranças também de coisas, sabe? Acho que todo mundo, todas vocês, a maioria já passou essas coisas em família. De lembranças, de coisas que vêm na memória, que a gente não tem amnésia, a gente perdoa tudo, mas não esquece, né? Aí, eu, quando eu tava casada com esse último marido, o meu mais velho, ele não tinha ainda o meu último filho. Aí então ele fazia de tudo para fazer ciúminho, sabe? E eu ficava, era eu entre a cruz e a espada, porque eu ficava no meio dos dois, só que eu tinha que, né? Só que naquela época eu era mais nova. Tudo bem que era filho homem, né? Não era mulher. Mas assim, eu sempre tinha que ser a balança. Eu sempre tinha que, por exemplo, quando os dois estavam ali se degradando, eu tinha que ir lá, chamar um pro quarto e falar, ó, o marido, é isso, isso, isso e isso. Então, para, porque você já é um adulto. Tá, fique aí. Aí eu ia lá, vem aqui, Marcelo, saía lá fora e chamava o meu filho, tinha que sair de casa, porque eu não queria que ninguém, do mesmo jeito que eu conversava com o marido que eu tinha, sem ele escutar, né? Eu conversava com meu filho, que eu também não queria que ele ficasse escutando o que eu tava falando. Aí eu conversava e falava assim, filho, olha, eu sei que você não gosta disso, daquilo, aquilo outro, mas a mãe tá morando com ele, a mãe gosta dele. E aí eu falava assim, eu sei que para você às vezes é difícil, mas eu falei isso pro meu filho um dia, porque quando ele bebia, gente do céu, tinha umas épocas que era triste. Ele chegava doidão em casa e aí ele queria me agredir. E eu falava para esse meu filho mais velho, o dia que você chegar na porta ali e você ver qualquer gritaria, pelo amor que você tem a sua mãe, você fique lá na entrada da porta lá, mas não entre, não entre, não precisa ir me defender nem nada. Eu me viro lá dentro, mas você não entre, porque se ele entrasse para me defender e ele fosse para cima do meu filho, ah, meu Deus, eu ia fazer besteira, que ia dar besteira. Então eu explicava tudo pro meu filho.
E ele, quantas vezes ele ficou naquela porta sentado, e eu sei que ficou chorando, gente, porque eu também me ponho no lugar dele. Eu fico imaginando se eu sou um filho. Nossa Senhora, sabe? Não é fácil. Eu sei, o meu filho mais velho, eu acho que eu não sei, que eu não sabia de nada disso, ou que eu não ligava, mas eu sabia, sabe? O quanto era duro para ele ver ele gritando, ou ele esbravejando, ou tentando até me agredir, e ele não poder fazer nada, porque era uma criança de 12, 13 anos, 14. Aí, bom, eu sei que esse filho, eu criei ele, aí depois de 7 anos, eu ele fez tratamento, né? Porque ele também gostava de mim. Na verdade, ele me amava, eu sabia que ele me amava, apesar do, do- da doença, porque o alcoolismo é uma doença, eu sei que ele me amava. Porque ele sempre me ajudou muito, assim, em questão de quando eu estava separada, eu precisava de qualquer coisa dentro de casa, ele vinha, ele ajudava na mesma hora, sabe? Ele sempre foi assim. Ele era um homem de bom coração. Então é aquilo que eu falo, não é porque morreu, ele morreu. Não é porque morreu que eu vou é, falar o que não é. Eu vou falar o que é, né, gente? E aí, o que que acontece? Eu... Ai, tem horas que me dá até um aperto no peito. Sabe, gente? Essas coisas é difícil, sabe? Aí ele fez tratamento, ele melhorou, e aí nessa época eu acabei engravidando, tive meu filho, criei meu filho, como eu falei. Então, é agora que eu vou ao assunto. Eu criei filhos, pelo menos 2 eu criei, né? Não criei a menina, mas ela é minha filha. Eu também amo ela do mesmo jeito que eu amo os meninos, né? Mas ela sempre foi endurecida. E essa minha filha, vocês dizem que evangélico perdoa tudo, que é não sei o quê, né? É a que eu acho que mais me deu problema entre os 2 meninos e ela é a que me deu mais problema, porque ela é uma evangélica fanática e assim, ela se afastou totalmente de mim, ela só lembra de mim quando é para pedir dinheiro, quando precisa de dinheiro, né? E, e, e não tem contato. E o mais incrível, gente do céu, a gente cai doente, é duro, eu não me conformo, sabe? E aí eu vou falar do último filho que eu criei durante 18 anos, né? Que eu fiz de tudo, mais do que minha obrigação era a mãe, eu tinha que fazer, eu sei disso. Mas sabe, e a gratidão? Sabe por que eu fico chateada? Porque eu vejo pela televisão, às vezes eu escuto história de filhos que foram jogados, abandonados literalmente, foram dados, sabe? Pela mãe. E o filho tá atrás da mãe para saber quem é a mãe, para dar um abraço na mãe. Foi dado, foi jogado. A mãe jogou, deu, sabe? Não quis saber. Eu não dei filho nenhum, nunca dei filho nenhum. Eu só pedi para cuidar quando eu não podia, porque eu estava num momento péssimo da minha vida, sabe? Só isso que eu fiz, né? Mas eu não dei. E eu também deixei com o meu pai, que é o meu sangue, né?
E pensar que esse filho, na hora que eu fico doente, ele é assim, não é a primeira vez que eu caio de cama e que ele não pergunta se eu preciso de um chá, não pergunta se eu preciso. Ô mãe, você quer que eu faça uma comida para você? Não, eu aqui, ainda bem que eu tenho vizinha aqui do lado, que elas me acodem, porque quando eu caio de cama, esse meu amiguinho que vem aqui, que vinha bastante aqui, que agora parou um pouco, ele vem trazer prato de comida para mim quando eu caio de cama, porque eu não consigo, já fiquei doente, eu não consegui ir no banheiro sozinha, sabe? De eu ficar aí na cama e passando mal. E é o vizinho que vem trazer as coisas, porque meu filho, gente, eu fico perguntando, meu Deus, será? Não é possível. Será que meu filho deve ter algum problema? Porque não é possível, gente, não é possível. Olha, esse menino nunca me deu trabalho que eu criei ele. Nunca repeti um ano na escola, sabe? Esse ano se forma em advogado, sabe? Aí eu fico pensando, quando ele era, quando ele tinha 10 anos, ele ficava no meio de pessoas de 60 e no meio de jovens de 20. Quem tinha 20 olhava, vinha para mim e falava assim: nossa, o seu filho, ele não tem uma cabeça de criança, ele tem uma cabeça de adulto. Ele tem uma inteligência, ele é muito inteligente. Ele fala muito bem, todo mundo elogiava esse meu filho. Todo mundo. Eu andava com ele para cima e para baixo, onde eu ia, eu levava o meu filho. Porque na nossa tradição cigana, a mulher cigana onde vai, leva o filho. Só uma mulher cigana, eu acho que só deixa o filho quando tá numa situação que não, sabe? Que nem foi o meu caso, que eu estava numa depressão profunda e minha mãe estava longe de mim e eu tive que deixar com meu pai e meu filho, meus outros 2 filhos. Aí, então, assim, esse menino nunca me deu trabalho nenhum, com amizade, com nada, na escola, nunca me deu trabalho, sabe? Nunca. E aí, eu caio doente, preciso dele. Entende? É assim, eu acho que assim, o mínimo que os filhos devem fazer é cuidar. Eu vejo tanto filho, às vezes eu vou no hospital, vejo o filho carregando a mãe. Mãezinha, olha, eu trouxe um café para você, não sei o que, não sei o que lá. Olha, mãe, não sei o que, não sei o que lá, sabe? E aí eu falo, meu Deus, ele entra em casa, ele sai de casa, não me dá bom dia, não me dá boa noite, se eu não falar com ele, se eu não entrar no quarto dele, dar uma batida na porta, ele fica fechado no quarto. Aí ele fala que tá estudando, quando não tá estudando, tá jogando. Aí, se eu não bato no quarto para entrar lá, para falar, me dá um abraço, deixa eu te dar um abraço, ele não me dá um abraço. E olha, depois que o pai dele faleceu, ele ficou muito mais. Ele era 60% seco comigo. Depois que o pai dele faleceu, ele tá 85%. Eu acho que até mais. Porque ontem eu discuti, eu bati boca com ele, eu falei assim, escuta, você você parece que você não gosta de mim. Como que você pode, eu tá doente, você não perguntar se eu preciso de uma água?
você não entrar no quarto para saber, ô véia, você tá bem? Já que não, né? Ou mãe, ou véia, seja lá o que for, tá bem? Não, sabe? Gente, isso dói no fundo do coração. Aí eu fico perguntando, meu Deus, será que eu errei aonde? O que foi que eu errei? Será que eu errei? Aí eu fico me culpando, porque eu sei que eu não tenho culpa, porque eu dei educação para ele. Eu soube dar educação, eu soube ensinar ele a ser uma pessoa honesta, trabalhador, estudioso, ter caráter. E o amor? Cadê o amor? Eu fico pensando, cadê o amor desse menino por mim? Cadê? E isso dói, isso, olha, eu falo nisso, eu fico tonta, gente, juro por Deus, sabe? E eu tô ruim essa semana e já me estressei ontem com meu filho por conta disso, sabe? Isso não é legal, né? Não é legal. Então, gente, é por isso que eu precisava desabafar, falar um pouco, sabe? Porque eu não tenho assim com quem conversar. Eu tenho amigas numa mão e não são os 5 dedos, não. Se eu tiver 3 amigas, é muito. Só que é assim, amigo para mim não é aquele que fica enfiado dentro de casa o tempo todo. É aquele que fala com você no momento de precisão. Só que às vezes a pessoa também está passando por um problema e ela não está podendo te dar atenção. E ela não tem culpa, aquele amigo. Então eu precisava desabafar um pouco, sabe? Eu precisava falar um pouco para pôr isso para fora, para vocês também entenderem o porquê que essa semana todinha, desde que eu ia começar a fazer os vídeos no domingo, aí eu comecei a ficar mal, ruim, né, do estômago. Gente, foi horrível, foi horrível. Dessa vez foi muito ruim mesmo. Eu não vou nem falar o que aconteceu, tá? Foi horrível. Vocês imaginem numa situação a pessoa com piriri bravo e não poder sair na rua, sabe? Gente, então assim, eu precisava falar um pouco. Por isso que quando eu abro o vídeo, eu sempre falo, primeira coisa, espero que todos estejam com muita saúde, porque saúde é tudo nessa vida. E paz, porque se a gente não tiver paz também não tem nada, né, gente? Olha, esse vídeo eu falei que eu ia falar também sobre as cartas de novidades, mas eu vou encerrar esse vídeo só com o meu desabafo. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta de mim do jeito que eu sou, da minha forma, da minha maneira. E eu sei que vai se pôr no meu lugar e vai me escutar e vai escutar o meu desabafo, vai escutar o meu vídeo. Eu falando o que eu tô passando. Porque eu penso assim, gente, eu sei que tem gente que quem gosta de mim está no canal. Mesmo que eu demore a fazer a previsão, a pessoa gosta de mim do meu jeito, ela vai ficar no canal. Não é como aqueles que eu sei que quando eu não faço previsão, começa a sair do canal, sabe? Eu sei. Então, quem gosta de mim vai ficar. Então, eu quero agradecer a vocês por me escutar o meu desabafo, tá? Eu vou colocar isso que eu ia fazer ao vivo, mas aí eu não sei se eu ia saber como, sabe? Eu não tô assim. Eu tô pensando muito, sabe, gente? Então, tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu não entendo em relação a isso, sabe? De um filho não dar uma ajuda para a mãe. Bom, eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer o outro falando das novidades do baralho.
Obrigada por escutarem meu desabafo, amadinhas e amadinhos. Obrigada do fundo do meu coração, tá bom? Beijos e eu agradeço por vocês me acompanharem ainda até hoje, tá? Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo.